Em outras palavras, se o Dino não é juiz do TJ do Maranhão, ele não pode usar o veículo oficial do Tribunal de Justiça para ficar passeando com a família. E se o faz, ele está roubando dinheiro público. Porque esse dinheiro é público, não é para ele, e ele está se utilizando disso. Então, Flávio Dino está, efetivamente, roubando dinheiro público, porra. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Para isso eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Eu preciso mesmo. Cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes. Mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Gabeira estava falando sobre perseguição de jornalista, que tem medo de falar na Globo News, né? Quem diria? Uma coisa impressionante. Quem diria que o Gabeira ia acabar com medo? Não, isso pode me dar problema. O Glenn Greenwald, que publicou a série de reportagens original sobre a Vaza Toga, ele disse, num dado momento, que ele nunca temeu tanto pela vida dele, nem quando lhe revelou os segredos da CIA e da National Security Agency aqui nos Estados Unidos. Ou seja, o cara tem mais medo, é mais perigoso lidar com Alexandre de Moraes, tanto que ele não continuou publicando a série de reportagens, do que lidar com a CIA. E nós dissemos, se houve uma coisa que nós dissemos, Gabeira, era de que a perseguição ao jornalista não ia acabar em jornalista de direita, os quais eles chamavam de blogueiros. Quando o inquérito da fake news foi aberto, ele passou a tratar como fake news qualquer notícia que desagradasse o Supremo Tribunal Federal. Mas os alvos eram, como eu disse agora, os blogueiros bolsonaristas. Então, tudo bem. Né? Começaram com Oswaldo Scrock, que eu desprezo, mas defendo até o fim os direitos dele, tem os direitos de se expressar e de ser jornalista. Passou para o Alan dos Santos, depois ninguém reclamou, porque o Alan é maluco, não sei o quê, então tudo bem. Aí depois foi para o Rodrigo Constantino, aí foi para o Paulo Figueiredo, mas também ficaram calados. Aí foi para o Guilherme Fiuza, que eu citei agora há pouco. Aí a Jovem Pan começou a publicar editorial. Até o Monark, coitado, se ferrou. E tudo isso aconteceu, Gabeira, sob aplausos e apoio direto da emissora da qual você faz parte. Esta emissora da qual você faz parte é corresponsável pelo estado das coisas. A Eliane Cantanhede, que a Globo News demitiu no ano passado, me chamava de articulador e atiçador da extrema-direita. Dizia que eu era o braço direito do Trump na operacionalização aos ataques contra o Brasil. Procurem aí no YouTube. Eliane Cantanhede surta ao vivo ao falar sobre Paulo Figueiredo. Ficou maluca. Vejam vocês mesmos, tá? O vídeo está no YouTube ainda. Pediam a minha prisão. Comentaristas do Metrópolis pediam a minha prisão, como, por exemplo, o Energúmeno. Comentarista o Estadão fez reportagem contra mim, o G1 fez reportagem contra mim, o UOL o tempo inteiro pedindo a minha prisão. Então não é que só essas pessoas se calaram e foram coniventes, não, elas aplaudiram, incitaram e participaram dessa perseguição. Aí agora você tem medo de falar? Né? Eu, obviamente, tenho, e acho que o Gabeira tem também, uma formação intelectual um pouco superior à de um texugo. E por isso, nós sabemos que regimes ditatoriais usam os seus poderes sem parcimônia com os seus opositores. A ideia de que o poder absoluto corrompe absolutamente. E não é incomum que os apoiadores virem e comecem a discordar do regime e passem a ser perseguidos. Por isso que eu disse inúmeras vezes, inclusive na minha entrevista ao Metrópolis, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo em prol da liberdade de expressão para me proteger. Não estou fazendo isso para me proteger. Eu vivo no exterior. Eu já estou perseguido de todas as formas. Então, para que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando para que todos
possam falar. Inclusive, que o Gabeira não tenha medo de falar o que ele tem que falar. Que a Andresa Matais, que estava me entrevistando e me criticando, tivesse oportunidade de falar. E, curiosamente, vejam, a Andresa Matais, que é uma jornalista de esquerda, e nesse momento está tendo um papel enorme na exposição do caso Master. Eu disse a ela que um dia eu falaria que ela falaria sobre assuntos que iam desagradar o regime. E aí pode ser que ela sofresse as mesmas perseguições que eu estou sofrendo. A vez da Andresa Matais ainda não chegou. Mas quantos rumores vocês já não escutam de que a Malu Gaspar tem sido ameaçada pelo Alexandre de Moraes? Quantas histórias eu já não ouvi de fontes bem próximas de que o Zé Roberto Marinho não foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes? O regime ampliou o leque de perseguição dele. Vejam, por exemplo, na semana passada, gerou escândalo, notícia que repercutiu nos maiores jornais brasileiros, dessa vez em tom de indignação, né, com direito a um editorial em favor do jornalista chamado Luiz Pablo. Mas aí você me pergunta, Paulo, quem é Luiz Pablo? Ora, Luiz Pablo é um jornalista que faz reportagens locais. E por acaso, ele resolveu tocar no Gordola. Porque em uma dessas matérias, ele mostrou que o Flávio Dino estaria usando o carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão, custeado pelo Fundo Especial de Segurança dos Magistrados, mesmo não sendo o Gordola juiz do estado do Maranhão. Nas reportagens, ele fundamenta o porquê de não achar correto que o Flávio Dino fique usando o carro por aí. Ele até fala da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que diz que os veículos oficiais destinam-se exclusivamente ao serviço público do órgão a que estejam vinculados. Em outras palavras, se o Dino não é juiz do TJ do Maranhão, ele não pode usar o veículo oficial do Tribunal de Justiça para ficar passeando com a família. E se o faz, ele está roubando dinheiro público. Porque esse dinheiro é público, não é para ele, e ele está se utilizando disso. Então, Flávio Dino está, efetivamente, roubando dinheiro público, porra. E isso foi descoberto pelo tal do Luiz Pablo. Porque ele fez o que todo jornalista devia fazer: investigar a informação e correr atrás da história. E ele conseguiu demonstrar que até a placa do carro que o Dino usava foi trocada para impedir que ele fosse pego nesse esqueminha de putaria, esqueminha de corrupção. Em um país normal, se o Brasil fosse um país assim, minimamente normal, o que aconteceria? Né? Um ministro pego com batom na cueca usando um bem público ao qual ele não tem direito, para benefício dele e da sua família, ele seria investigado e acabaria retirado do cargo, punido. Mas o Brasil, eu sempre digo, isso não é um país normal. E aí, o que acontece? O Dino é punido? Não. O Dino se vinga. Aliás, afinal, né, quem é esse Luiz Pablo, que, aliás, publicou isso no seu blog, mas ele continua sendo chamado de jornalista? Eu não entendo, porque eu nunca tive um blog e sou chamado de blogueiro. Mas este blogueiro jornalista, quem ele pensa que ele é para investigar irregularidades com dinheiro público cometidas por um ministro do Supremo Tribunal Federal? E aí a gente já conhece o padrão. Um inquérito foi aberto, houve um sorteio, caiu na mão do Zanin. O Zanin entende que o caso desse jornalista faz parte, se conecta ao inquérito das fake news relatado pelo Alexandre. E o Zanin vira e fala assim: Alexandre, você que está acostumado a perseguir jornalista, toma essa redistribuição aqui. E aí, há alguns dias, o Alexandre ordenou uma busca e apreensão na residência do Luiz Pablo, privando um jornalista dos seus meios de trabalho, sob a justificativa de que ele tinha cometido crime de perseguição. Um ato de um jornalista investigar um ministro supremo é agora crime de perseguição. Eu falei, Gabeira, que não ia parar nos blogueiros bolsonaristas. E o STF ainda diz o seguinte:
fez uma cagada, emitiu uma nota informando que esse caso não tinha relação com o inquérito das fake news, que é um caso à parte. Aí na decisão da busca e apreensão, o Alexandre cita o inquérito das fake news 2 vezes. Na decisão do inquérito do Zanin, ele cita explicitamente o inquérito das fake news como a razão para redistribuir os autos para o Alexandre. E aí o STF diz, não, mas o caso não tem nada a ver com o inquérito das fake news. Ora, então o ato é nulo, porque a redistribuição foi equivocada. É o inquérito das fake news de Schrödinger. Ele faz parte, mas não faz, é quântico. Ele faz parte. Vamos ver se vocês não entendem. Se vocês não entendem, é porque não entendem de física quântica. Ele faz parte e não faz parte ao mesmo tempo do inquérito das fake news, dependendo da posição dele no espaço-tempo. Se vocês têm dúvida, perguntem para o Serjão. Ele vai explicar para vocês, pessoal que gosta de ciência, essa questão. Por sinal, a nossa equipe procurou uma nota oficial no site do Supremo, mas o site do Supremo estava misteriosamente fora do ar, né? A gente não conseguiu encontrar em nenhum lugar. E é uma bagunça, porque os caras se desacostumaram a fazer um bom trabalho. Eles precisavam de uma justificativa para perseguir um jornalista por ter feito uma matéria denunciando o Dino, e arrumaram a primeira coisa que eles viram pela frente. E aí o resto foi uma série de consertar a cagada. E a mídia, né? Nossa, chocada. Que choque. Vocês foram avisados por outros jornalistas que há muitos anos são perseguidos pelo Alexandre, queridos. Agora chegou a hora de vocês. Aliás, vocês nem nos consideram jornalistas, né? O Alan dos Santos não é jornalista para vocês, embora tenha feito o maior veículo de comunicação política do Brasil, à época, o Terça Livre, de comunicação independente. Vocês não consideram o Oswaldo Scrock jornalista? Vocês não consideram o Rodrigo Constantino, que escreveu dezenas de livros publicados, escreveu em todos os maiores jornais do Brasil, inclusive no Globo. Vocês não consideram jornalista. Vocês não me consideram como jornalista, né? Me chamam de blogueiro, apesar de eu nunca ter tido um blog. Tem hora que me chamam de influenciador, embora eu ainda não tenha aberto o meu OnlyFans. Vocês me chamam de apresentador sem eu ter apresentado nenhum programa na minha vida, antes do Paulo Figueiredo Show. Vocês não consideram o Guilherme Fiuza, que eu citei aqui como jornalista, o cara que escreveu em todos os jornais, autor renomado, premiado. É tudo para não chamar a gente de jornalista. E qual é o conceito de jornalista para esses caras? É a primeira vez que está sendo perseguido um jornalista, é o tal do Luiz Pablo. Por quê? Porque o Luiz Pablo é um repórter local, né? Não é alguém que defende ideias de direita. Caso você defenda ideias de direita, aí você não é jornalista, porque aí a perseguição é justificada, passa a ser expediente comum. É um mecanismo, desculpa, é um mecanismo psicológico antigo. É um mecanismo psicológico utilizado contra judeu, usado contra negro escravizado, e por aí vai. Primeiro você observa, né, uma característica, a desumanização e a descaracterização. Então você pega os profissionais de imprensa, são retratados como disseminadores de ódio, blogueiros, apresentadores, integrantes de milícia digital, ameaça à democracia. Porque perseguir jornalista não pode, mas perseguir essas pessoas pode. E aí você vem a ver a construção de uma narrativa da necessidade de medidas, são essenciais para a proteção, as instituições, a imagem das instituições, as desinformações. Precisamos combater as fake news para a democracia ser protegida pelo STF. Já ouviu isso? Aí você parte para a segunda etapa, a legalização da desigualdade. Então os jornalistas passam a ser enquadrados em vários inquéritos amplos, com autorização de busca e apreensão, remoção de conteúdo, não tem o foro adequado, não tem contraditório, não tem notificação, tudo precisamos proteger o Estado democrático de direito, ainda que infringindo todas as normas que o fundamentam. Você também nota uma normalização cultural, né, marcada pela repetição de termos que me preocupam quando eu vejo a direita utilizando. Termos como gabinete do ódio, ataques, fake news. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado.